A comunicação é extremamente importante para o entendimento de uma história, principalmente pelo fato de que o leitor e o escritor mantêm uma comunicação indireta devido ao fato de que o leitor está lendo a história de quem escreveu. Mas a informação de que quem está dentro da história, um diálogo entre dois personagens, um diálogo interno entre um personagem e ele mesmo, uma conversa com mais de uma pessoa, é realmente muito importante para o desenvolvimento narrativo. Mas fazer diálogos não é simplesmente desenvolver uma conversa. Quer então melhorar as suas conversas, os seus diálogos, as suas comunicações entre dois personagens e deixar a história muito mais legal e obviamente muito melhor? Então sim, bora! Alô, tudo bem? Aqui é o Falcão, com mais um episódio para vocês e hoje iremos falar sobre o diálogo. O diálogo é extremamente importante porque é ele que vai explorar mais os personagens, porque nós vamos seguindo aqueles personagens perante toda a história, então saber o que eles estão falando, o que eles estão pensando, como eles vão interpretar algo que o outro está dizendo. Existem diversos fatores muito importantes para os diálogos. Tanto que, por exemplo, a gente vai ver em alguns filmes que parece que a gente fala que nossa, mas aquele personagem parece que não é tão humano, a forma como ele fala não é tão natural. Ou até mesmo, nossa, que diálogo maravilhoso, eu consegui me motivar a fazer X ou Y. Ou nossa, a pessoa fez um monólogo tão interessante, tão poderoso, será que... Então são esses pensamentos e essas sensações que são muito importantes e bem interessantes para o desenvolvimento narrativo. Diálogos são muito comuns e, na verdade, são até mesmo obrigatórios dentro das suas histórias. Você pode fazer uma história inteira apenas na descrição, mas, querendo ou não, o pensamento do personagem para com si mesmo também é um diálogo indireto, onde ele está conversando consigo mesmo. Então, eu vou trazer algumas dicas para vocês de como pode melhorar os seus diálogos, trazendo alguns pontos importantes de que como que normalmente a galera erra, o que você pode pensar, o que você pode consertar e, obviamente, ir construindo muito melhor. Beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre os principais dicas para deixar os seus diálogos muito mais fortes. O primeiro ponto que eu acho que vale muito a importância aqui é o que nós chamamos de subtexto. Subtexto é uma terminologia muito comum, principalmente para quem faz teatro. O subtexto é muitas vezes colocado não no roteiro propriamente dito, mas sim na interpretação do ator, da atriz e do diretor, que obviamente conversando com o roteirista, sabendo aí o que o roteirista quis passar, a gente consegue criar o subtexto. O que é o subtexto? O subtexto basicamente são ideias que estão na cabeça do personagem que o motiva a fazer ou dizer alguma coisa. Então você pode muito bem falar assim, eu não gosto de gato, e simplesmente ficar por eu não gosto de gato. Mas no caso, o que você está passando a frase, eu não gosto de gato, por acaso existe algum outro subtexto por detrás? Será que na verdade esse eu não gosto de gato seria meio que uma manhãzinha que eu estou fazendo pelo fato de que eu adoro gatos, na verdade, mas eu tenho receio de pedir isso de aniversário, achar meio bobo por receber tal coisa, então eu falo assim, mas eu nem gosto de gato. Você percebe que na sua voz traz uma ideia diferente. E isso nos diálogos é muito importante, porque você vai trazer para fora o que está dentro do personagem, e não necessariamente você vai ter que colocar eu não gosto de gato, disse o personagem fazendo uma manha, movimento de corpo, com uma vozinha delicada mostrando que, na verdade, está fazendo algo extremamente expositivo. Simplesmente você colocar uma terminologia ou simplesmente colocar um pedaço no seu diálogo, aquele bitzinho, aquele finalzinho do que tal pessoa disse e tal coisa, ou alguma ação enquanto você faz, permite que esse subtexto seja entendível. E o mais importante é que para você, escritor, para você, mestre, ter um subtexto é extremamente importante nos diálogos.
Porque o subtexto é ele que vai trazer as camadas do diálogo, que vai trazer a profundidade para aquilo que você está pensando, para aquilo que você está fazendo, para aquilo que o personagem vai estar construindo com objetividade para com aquilo. Obviamente, se você é mestre, te permite trazer uma linguagem corporal, mudar tons de voz, trazer um tom vocal diferenciado, perfeito, utilizo e muito bem obrigado. Mas se por acaso você vai para o diálogo escrito, precisa estar muito claro na cabeça de você, escritor, porque basicamente o texto precisa expressar aquilo que você está pensando. E colocar no papel aquilo que você está pensando com o objetivo de trazer essa profundidade é extremamente importante. O personagem ganha profundidade, a história ganha profundidade. Porque ao invés de você fazer algo flat, algo reto, algo direto, você vai colocando camadas. Simplesmente a gente fala que quando existe subtexto, existe aquilo que foi dito, aquilo que foi intencionado, aquilo que foi subtextuado e aquilo que ele quis dizer na verdade. Existem diversos níveis dentro da mesma frase. E o legal é que quando você, escritor, está com muito claro na sua cabeça o subtexto, você pode utilizar o que foi dito como cliffhanger, como foreshadowing, como resgate, como cena espelho, como qualquer outra técnica que você possa jogar no futuro, puxando de volta aquilo que foi feito nessa cena, porque como tem camadas dentro desse diálogo, permite imaginar que será que era isso mesmo que o personagem quis falar, quis dizer, quis complementar? E agora também queria falar com vocês sobre a naturalidade, algo que eu já puxei no primeiro tópico, mas quero continuar focando nisso. Quando a gente fala sobre diálogos, muitas pessoas falam, o diálogo é uma conversa. Sim, realmente, quando a gente pega a terminologia da palavra conversa ou diálogo, é o logos entre duas pessoas, sim, o diálogo, uma conversa, seria basicamente a mesma coisa. Porém, para a literatura propriamente dita, diálogo e conversa não é a mesma coisa. Porque não é simplesmente você trazer a informação, porque quando falamos de história, meio que o diálogo possui um papel muito importante. O diálogo, ele apresenta personagem, caracteriza personagem, ele caracteriza a ação, ele caracteriza o ambiente, ele caracteriza o world building, ele desenvolve a narrativa, ele traz pregresso de informações. Então você não pode simplesmente trazer uma coisa vomitada, trazida e sem um contexto propriamente dito, porque isso não é natural de dois personagens. Seria meio que mais ou menos, eu quero trazer uma informação importante devido ao fato de que isso aqui são ruínas antigas, e chega o cara e fala assim, nossa, essas ruínas antigas são maravilhosas. Sim, é verdade, porque pelo fato de ser do século anterior, faz com que imaginemos como poderia ser. E pelo fato de ser do milênio anterior, ou 500 anos atrás, tanto faz, a gente percebe que essas ruínas transcendem a nossa realidade. É verdade, porque as ações... Meio que, só pelo fato de você querer trazer as informações, criou uma não naturalidade aqui. Então o diálogo não é simplesmente você trazer a informação, ou no caso, vomitar aquilo que você quer. Obviamente, sim, diálogos são muito importantes para trazer a informação, mas é aquele momento que você vai fazer não um show don't tell, né? No caso, você não vai vomitar as informações, você não vai fazer o tell. Você pode fazer o show. E essa naturalidade faz também com que você desenvolva o personagem. Se por acaso o personagem tem um trejeito diferente, um tiquezinho diferente, ou no caso dele ser uma pessoa de uma cultura mais X ou Y, que utiliza de palavras diferentes, obviamente não é conlang ou criar um dialeto, mas sim ter interpretações e, novamente, camadas. A naturalidade é extremamente importante, principalmente pelo fato de que quando falamos de um diálogo, estamos falando de uma conversa. Perfeito. Mas essa conversa precisa ter um motivo para ser feito. Então não é simplesmente a gente conversar. Porque na vida real a gente pode meio que fazer conversa sem contexto, ou simplesmente, tô aqui falando porque sim, é simplesmente um desabafo. Não existe realmente uma motivação clara para isso.
Ou até mesmo você não fala 100% com um português extremamente correto, nem mesmo você sendo um professor de línguas ou um estudioso da linguagem, existem momentos e momentos, conversas e conversas, jeitos e jeitos, palavras e palavras, contextos, contexto, subtexto, subtexto, pessoa, pessoa e assim por diante. Então não quer dizer que simplesmente o seu personagem faz X ou Y, não significa que a todo momento também faz X ou Y. E da mesma forma que você vai fazer uma conversa na língua portuguesa, não significa necessariamente que você vai construir uma gramática tão perfeita, fazendo com que fique não a falta dessa naturalidade. Mas, obviamente, dependendo do personagem que você for fazer, é perfeito. Mas os grandes dois pontos importantes quando a gente fala sobre a construção de diálogo do ponto A ao ponto B é que, primeiro, você tem que imaginar que existe sim essa naturalidade, onde as pessoas precisam trazer as informações, obviamente, porém com as suas peculiaridades pontuais e, obviamente, trazendo algumas informações de subtexto, de pensamentos, vontades, motivações que criam toda essa contextualização. Com isso, eu queria trazer um pouco mais sobre essa questão da conversa sem objetivo. Quando falamos sobre conversa sem objetivo, isso na nossa vida real, realmente podemos considerar que não tem objetivo. Eu estou aqui com o tédio e simplesmente estou falando com você. Mas claro, se você for imaginar todo um princípio mais filosófico por detrás, o fato de estar conversando dizendo que você não tinha mais nada melhor para fazer, então você está considerando que você estava com tédio. Então sim, existe uma motivação, quebrar o tédio. Da mesma forma que, não, eu só queria saber mais sobre tal pessoa. Ah, então você tinha um motivo, querer saber mais sobre alguma pessoa. Claro que isso pode ter intensidades, não é que, nossa, eu queria muito saber mais sobre você. Não, na verdade era só uma curiosidade temporária ou simplesmente algo pelo fato de não ter algo melhor. Então com isso eu queria saber um pouco mais de você. Então no caso, quando a gente fala sobre objetividade, não estou falando de ser algo direto, mas sim ter um objetivo muito claro. E esse objetivo muito claro tem que estar muito claro realmente no leitor para conseguir ele entender aquilo que está fazendo. Então para o leitor entender claramente o que você está fazendo, na tua cabeça, o escritor precisa estar muito mais claro. E para você, narrador de RPG, mais ainda. Porque é a partir da sua conversa, do seu diálogo verbal, que você vai conseguir trazer as informações, puxar a ambientação, trazer a caracterização do personagem. E caso você esteja falando isso de uma parte escrita, isso é importante também. Então o objetivo de uma conversa pode ser vários. Um objetivo narrativo? Vários. De personagem? Vários. De plot? Vários. De worldbuilding? Vários. Quando a gente fala sobre a importância e a objetividade, ou realmente a motivação para aquele diálogo, você precisa imaginar. Eu tenho dois personagens que não se conhecem, eles se fuderam o dia inteiro, estão de frente um para o outro com a arma apontada. Que tipo de conversa eles podem ter? Até mesmo um silêncio diz diversas coisas, onde a comunicação não verbal dos olhos, linguagem corporal, face, corpo, ombros, movimentos de mãos, de pé, coçadas, mexidas de cabelo. Tudo isso é uma comunicação. E qual é o objetivo dessa cena? Criar uma tensão? Criar uma situação onde a qualquer momento o tiro acontece e coisas vão acontecer por causa disso? Então criar diálogos não é simplesmente criar um subtexto de ele queria trazer tal coisa. Sim, isso é importante. Conseguir criar uma naturalidade, entendendo com que tal personagem precisa falar de A, B, C ou D, ou do jeito que for a necessidade da conversa, perfeito. Então agora eu quero trazer que o objetivo desse diálogo é expor uma situação onde o personagem ele é tão inseguro que ele precisa verbalizar as suas inseguranças, algo que nós leitores já sabemos, porém é essencial para o personagem. É natural dele, existem motivos das subcamadas por que ele fez isso, e o motivo real narrativo para que isso é que, primeiro, reforce as angústias, algo que a gente precisa reforçar para que a gente consiga criar essa aproximação entre você e o personagem, e também, às vezes, para o outro personagem entender o que passa na cabeça desse nosso protagonista, por exemplo. Ou simplesmente fazer algo que seja importante para aquela história, para aquele momento, para aquela cena. Eu já disse para vocês várias vezes o poder daqueles momentos no RPG que são os momentos de fogueira, onde existe um diálogo expositivo, onde você fala do seu passado, fala das suas angústias presentes, seus sonhos para o futuro,
que serve para criar os laços com personagens, criar os laços entre os jogadores. O caso tem algum NPC, o laço com o NPC também. Então, criar aqui esse momento onde você traz essa ideia para o seu diálogo, essa objetividade, eu quero criar com esse diálogo a exposição do que eu estou vendo. Perfeito. Do que eu estou pensando. Perfeito. Do que eu estou sentindo. Perfeito. Explicar para aquele personagem a estratégia que eu pensei e a utilização desse diálogo para explicar para o leitor a estratégia que eu criei. Ou simplesmente um gênio explicando as regras dos seus 3 desejos, porque nós, leitores, precisamos entender o sistema mágico feito por essa história. Então não é simplesmente um diálogo por diálogo. Imagine que seria meio que esse ponto. É toda a informação que você quer trazer, com todo o objetivo que você quer trazer para essa cena, e com esse objetivo você imagina como um personagem diria essa cena, diria essas informações, e como o outro ouviria essas informações. E a partir disso, crie situações de subtexto que geram situações diferentes de corpo, de voz, de pensamento, enquanto isso é falado. E com isso a gente vai entrar com um tipo de diálogo que eu gosto de chamar de diálogos de personalidade. O que seriam então esses diálogos de personalidade? Uma coisa que é muito comum em histórias, principalmente quando existe um diálogo atrás de outro, é aquele diálogo direto. Pá, 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 uma frase depois da outra. Perfeito, tem alguns momentos que esse tipo de diálogo é importante, porque traz uma urgência, traz uma emergência, porque é frase sendo dita, palavra sendo dita, então um debate que vai gritando aquele outro, então você traz um sentimento específico, que é essa quantidade de palavras sendo dita toda à direita. Mas existe um certo ponto que, mesmo que a gente não entre nesse detalhe de que existe uma frase depois da outra, existe uma coisinha chamada personalidade, algo que eu já disse no comecinho do vídeo, mas vou reforçar aqui. Uma coisa subtexto. É algo que você pensa no personagem para ele dizer um pouco do que é por detrás do que ele realmente disse. Mas nesse momento, esse diálogo de personalidade, é interessante você deixar muito claro para o leitor qual é e quem está falando. E esse quem está falando não é apenas na naturalidade, deixando o diálogo natural, mas sim criar alguma característica pontual e deixar muito claro para a gente quem está dizendo. Não estou falando necessariamente para falar e Jorge disse, e Micael disse, e Jorge disse, Micael, e Jorge, Micael. Eu já entendi que meio que é um intercalado um com o outro. Porém, de tempos em tempos, é interessante você reforçar. Aí, caso, Jorge e Micael. Pá, 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 Jorge. Micael, pá, 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 Micael. Então assim eu consigo meio que a cada X tempos me identificar. E não apenas isso, porque se você deixar muito claro que o Jorge fala mais rápido e o Micael fala com palavras mais bonitas, eu consigo entender, lendo, que frases longas, bem estruturadas, com palavras bonitas, perfeito, esse é o Micael. Palavras curtas, frases curtas, palavras escritas errado, que no caso seria ele falando de forma errada, ou simplesmente você diminuindo o tamanho da linha para mostrar que está falando mais rápido, ou com vários 3 pontinhos intrincados. Então, no caso, você deixar uma característica onde fique muito claro essa personalidade da pessoa em cima daquilo que você está dizendo. Cuidado com o que a galera chama de diálogos clones, que você fala e responde de uma certa forma tão igual que acaba sendo um pouco estranho. Obviamente, quero causar esse ar de estranheza onde todo mundo fala igual, ninguém identifica-se a partir da sua personalidade, um sci-fizinho um pouco bizarro, com robôs, personalidade, ou abominações, ou alienígenas, ou não importa. Se você tem como objetivo gerar esse estranhamento, perfeito. Se não, crie uma personalidade para aquele que você está escrevendo, para que você consiga entender quem é, com isso entendendo as ideias, o subtexto e, obviamente, dentro das motivações dos textos que você está colocando. O próximo ponto que eu quero trazer para vocês, ele mexe um pouco mais com o world building, que é a questão de compatibilidade. A compatibilidade, ela está realmente focada na questão do gênero, do tom
e do world building que você está colocando. No caso, o seu personagem ele fala gago, perfeito, uma característica do personagem. Ele fala mais rápido, uma característica do personagem. Porém, uma pessoa que fala, seja ela qual for, se você está ambientando num período, por exemplo, vitoriano, não estou dizendo para que você pesquise a forma de falar e coloque todo mundo de forma igual. Mas entender que o seu universo ele é um pouco mais, ou talvez para algo mais galante, se for a alta sociedade, ou mais chulo, se for a baixa sociedade. Se você criou uma raça diferenciada que tem trejeitos pontuais daquela raça, pegando aí, por exemplo, uma regionalidade, algo que nós temos muito fácil. Puxar os R's, puxar os S's, S com som de S, S com som de X. Então você consegue trazer diversos tipos de regionalidade, ou seja, dentro desses diálogos você pode muito bem deixar muito claro onde a pessoa está ou quem a pessoa é, de acordo com a regionalidade que você está colocando. Então é interessante que os diálogos trazem sim essa ideia de sensibilidade, essa ideia muito mais de regionalidade. Claro que, obviamente, todos os tópicos que eu estou dizendo aqui não precisam estar em todos os diálogos, obviamente, quanto mais melhor, se também não ficar muito cheio de informação. Mas conseguir fazer com que em algum momento você crie essa diversidade é algo interessante. Então imaginar que diálogos têm como objetivo explorar motivações, explorar peculiaridades, trazer subtextos e apresentar o universo. Você não precisa necessariamente descrever a cidade, a região, a história, a cultura, mas você pode reforçar tudo isso dependendo do modus falante da pessoa que você está trazendo. Se for pegar, por exemplo, o Arcane, a gente tem diversas regiões, por exemplo. A gente tem a galera lá de baixo, tem a galera dos tecnológicos, tem a galera mais militarizada, a galera mais arcana, e cada um fala de um jeito diferente. Claro que existe um pouco da peculiaridade do personagem, porém de uma forma geral quem mora na parte do submundo fala mais grosseiro, fala mais ríspido, fala mais alto. A galera da nobreza fala mais lento, fala um pouco mais mono e também falam com questões mais de soberba. A galera arcana gosta de falar com termos difíceis e a galera mais de Nexus, por exemplo, fala de uma maneira um pouco mais marrenta, porque eles são mais marrentos. Então, de uma forma geral, trazer diálogos onde permite essa regionalidade, permitindo então que assim você consiga mostrar de onde vem simplesmente com diálogos, é bem importante. O último tópico que eu queria trazer para vocês é que quando a gente fala sobre tipos de diálogos, é muito importante a gente meio que mesclar, alterar o dinamismo desses diálogos. Se por acaso você começou com palavras muito diretas, e agora no próximo momento coloque com um pouco mais de beat. O beat, que é aquele termo onde a gente coloca tal pessoa disse tal coisa, ou uma coisa mais rápida. Corram para as montanhas, disse Clara enquanto subia no cavalo. Então, Clara enquanto subia no cavalo é esse bitzinho, esse tagzinho, que esse trecho pós o diálogo propriamente dito, que mostra o que ela está fazendo, pensando, sentindo, reagindo em cima do movimento, em cima da fala que ela está dizendo. Então esse bit, esse tag que a galera vai colocando, pode ser mudado de formas diferentes. Pode ter momentos que ela exclama, que ela grita, que ela fala. Você pode simplesmente colocar frase, bit, frase. Estávamos voltando lá do castelo, disse Clara enquanto mexia nas coisas. E precisamos fazer o mais rápido possível, olhando para tal pessoa. Então você percebe que existe uma frase, um bit, uma frase, um bit, uma frase, um bit. Ou simplesmente ela pode fazer muitas coisas enquanto vai falando. Eu quero fazer isso com você, disse Clara enquanto mexia tal coisa, pulava o negócio e fazia tal coisa. Então você pode ir mudando os formatos do seu diálogo, vomitado, depois um pouco mais positivo. Crie essas diferentes formas de diálogo para criar formas diferentes de percepções.
Então, pessoal, falar sobre diálogos é algo bem legal, eu poderia realmente continuar falando bastante, mas para o vídeo também não ficar muito longo e você absorver um pouco mais sobre esses princípios, essas foram as principais dicas que eu quero trazer para vocês. Diálogos precisam ter motivações, subtextos, informações, movimentação de plot, interiorização de personagem, desenvolvimento de personagem, ampliação de world building. Quanto mais você conseguir colocar todas essas informações ao mesmo tempo e ainda trazer uma naturalidade, uma fluidez muito melhor, você vai estar aí expert nos seus diálogos. Caso não, pelo menos coloque duas informações importantes. Enquanto você desenvolve o personagem, você movimenta a plot para frente. Enquanto você movimenta a plot para frente, você desenvolve o world building. No momento que você desenvolve o world building, você conversa com os personagens, trazendo uma ideia de como fosse o seu background. Ou simplesmente trazer subtextos para que a gente consiga criar uma motivação ou simplesmente empurrar algumas informações que são necessárias. Então, quando você for construir seus diálogos, pense na melhor forma possível de trazer várias informações da melhor maneira possível. Use e abude as suas construções e deixe os seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!